Olá, nós estamos aqui hoje para um papo super informal com Renata. Ela é consultora especialista em amamentação. Nós fizemos ao longo da semana passada uma enquete pedindo para que vocês mandassem para a gente questões, dúvidas que vocês tinham aí ou têm durante a gravidez ou aqui no iniciozinho, logo no pós-parto. Muita pergunta sobre amamentação, então a gente vai iniciar o nosso quadro com a Renata. Renata, muitas perguntas envolvendo a amamentação, a gente ficou até surpresa. E a principal delas, né? Várias pessoas perguntaram, acho que a Adriele foi a primeira pessoa que perguntou quais são os benefícios da amamentação. A amamentação sempre realmente acaba sendo campeão das dúvidas ali do pós-parto imediato, porque embora seja natural, eu gosto sempre de frisar isso, embora a amamentação seja totalmente natural, ela muitas vezes enfrenta os seus desafios, muitas mães relatam das dificuldades logo no início e gera muita dúvida e ansiedade nas mamães, que são principalmente primeira viagem. E aí, quais os benefícios, né? A gente tem aí todo mundo falando sobre os benefícios e a gente precisa pensar nos benefícios de uma forma bem global. Primeiro, que a gente sempre frisa, a questão dos benefícios para o bebê. Os benefícios para o bebê, a gente sabe, diminuição de adoecimento dessa criança, são menos infecções respiratórias, menos problemas diarreicos nessas crianças, são crianças que internam menos, que têm uma imunidade melhor, né, já que é adquirida através da amamentação. O vínculo familiar é melhor estabelecido quando essa criança é amamentada. Existem estudos científicos que comprovam, inclusive estudos aqui do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, que comprovaram que crianças que são amamentadas exclusivamente, elas passam a ter um QI mais elevado do que as crianças que não foram amamentadas. Então, se a gente pegar para pontuar todos os benefícios que regem ali ao redor desse recém-nascido, são infindos. Mas e a mamãe? Tem benefícios? Tem. A hemorragia materna é uma das principais causas de morte da mulher no pós-parto e ela pode ser prevenida através do aleitamento materno, principalmente na primeira hora de vida. Então, com a amamentação, a ocitocina ajuda na contração do útero, fazendo o útero voltar para o lugar, podendo assim estar evitando essa hemorragia logo no pós-parto. A mulher também, e a gente acabou de falar aí sobre a questão do câncer, esse mês é um mês que está sendo ventilada a questão do câncer, e a mulher, a cada ano que ela amamenta, ela tem 6% de chance a menos de ter câncer de mama, e também vai ter menos chance de ter câncer de ovário e de útero. Então, os benefícios para a mamãe também são muitos, além do vínculo, do contato com seu filho e tudo aquilo que envolve ali o aleitamento materno. E existe os benefícios para a sociedade. Uma vez que esse bebê adoece menos, a gente gasta menos com saúde. Inclusive com leite, né, Renata? Inclusive com leite. Inclusive a economia da família, né? Essa questão familiar. Então, se a gente pensa em todos os apetrechos somados junto com o leite, com a fórmula infantil, que essa criança vai utilizar até os 6 meses, e se você pensar estendido até os 2 primeiros anos de vida... É uma economia boa. A economia, uma consultora de amamentação uma vez fez o cálculo, que girava algo em torno de R$14.000. Poxa! Então, é algo que é muito considerável para dentro do centro familiar. E quando você estende isso de forma global para a sociedade, você tem menos poluição, porque você tem menos lata, você tem menos plástico, você tem menos apetrechos que vão estar sendo lançados aí no meio ambiente, você tem a questão do desenvolvimento de uma nação, que se o bebê é amamentado, ele vai ter um QI mais elevado, ele vai ter uma melhor inserção no mercado de trabalho, então a nação também vai crescer com o aleitamento materno. É tudo de bom. Então, do bebê até a sociedade de uma forma bem ampla, os benefícios são infindos. A Luciana perguntou, Renata, se é aconselhável acordar o bebê à noite para mamar. Então, a gente precisa explicar algumas coisinhas antes de chegar nessa pergunta. Primeiro, eu preciso pensar na idade desse bebê. Então, depois dos 1 mês, 2 meses, se o bebê está ganhando peso bem,
Se é um bebê que está evoluindo bem, está mamando bem, eu não preciso acordar esse bebê, tá? Agora, no primeiro mês de vida, que é um mês de adaptação, é um mês que o bebê já perde ali em torno de 10, 15% na primeira semana de vida até os 10 dias. É um bebê que a gente acompanha muito de perto para que ele possa estar recuperando o peso do nascimento até o 15º dia e que ele possa ter uma boa evolução de peso nesse primeiro mês. Nesse primeiro mês, a gente aconselha que a amamentação ocorra em livre demanda, ou seja, sempre que o bebê solicitar, mas que também não ultrapasse as 3 horas de intervalo entre uma mamada e outra. Então, se o bebê demandou com 1h30 de intervalo, não é ficar lá balançando e tentando acalentar a criança enquanto a criança quer mamar, porque tem que esperar 3 horas, é livre demanda. Mas deu 3 horas, é um bebê que é pequenininho ainda, que está ali nos primeiros dias, a gente precisa chamar esse bebê para mamar, porque ele está no processo de adaptação, ele está no processo de crescimento, ele está aprendendo ainda como funciona a vida. E se é um bebê que nasceu antes do tempo, e a gente cada dia tem mais isso, né? Um bebê de 37 semanas, um bebê de 38 semanas, é um bebê que tende a ser um pouquinho mais sonolento. Então a gente precisa estar chamando esse bebê para mamada. Mas aí eu quero abrir um parêntese diante dessa pergunta, né? Que aí eu tenho muitas mamães que sempre questionam a questão da noite, que precisam dormir, que estão muito cansadas. E a gente sabe, Daniela, você sabe, eu sei, quem tem filho, sabe o quão exaustivo é o primeiro tempo de uma criança em casa. Então, as noites são mal dormidas, é um processo muito exaustivo, a adaptação, a privação do sono acaba com qualquer pessoa. Então, a gente sabe disso. Diante disso, às vezes a gente tem algumas recomendações, que é deixar essa criança dormir mais tempo à noite, no primeiro mês, ou dar fórmula em alguns horários, e aí a gente acaba prejudicando a amamentação. E isso é um alerta que eu dou sempre para as mulheres, porque a gente pode acabar caindo num erro que vai levar a outros erros. O que é que acontece? À noite é quando a gente tem o melhor pico da prolactina, que é o hormônio que é responsável pela produção do leite materno. Então, se à noite eu tenho o pico da prolactina, o bebê precisa mamar à noite, para que eu tenha uma boa produção. E aí o que é que acontece? Muitas vezes, orientadas até por alguns profissionais, a mãe acaba dando um intervalo, colocando fórmula à noite para esse bebê dormir mais, ele vai dormir mais realmente, porque a digestibilidade da fórmula é diferente do leite materno, né? Ela é mais lenta, a fórmula é mais pesada. Então, se eu dou intervalo à noite e não amamento à noite, a tendência é eu começar a produzir menos. Se eu produzo menos, o meu bebê vai mamar menos e o meu bebê pode acabar tendo uma perda de peso. Se eu tenho uma perda de peso, o pediatra prescreve o complemento. Se eu entro com complemento, eu entro com apetrechos que podem me conduzir à confusão de bico, à confusão de fluxo. E aí eu acabo chegando no que hoje acontece no Brasil, em torno de 50 e poucos dias, acontece o desmame precoce desses bebês. Então, por isso que esse primeiro mês a gente precisa caminhar tão próximo e tão junto para que o aleitamento materno seja favorecido e que possa realmente ganhar asas. E eu sempre digo, gente, passou o primeiro mês, tá tudo certo. Vai, né? Então, é muito importante isso. Então, as mamadas noturnas, só para frisar, se ele é maior de 2 meses, tá ganhando peso direitinho, tá tudo bem, a gente não precisa acordar esse bebê. Se é um bebê ali no primeiro mês de vida, é interessante que a gente não deixe ultrapassar as 3 horas.